A paz do Senhor, querido, que alegria ter você aqui em mais um dia aprendendo sobre o livro de Hebreus, Provérbios, Êxodo. Quanta coisa linda Deus tem falado aos nossos corações. Temos visto sobre esse amor, não é, de Jesus ali se entregando por nós para mudar a nossa vida, nos tirando de uma velha aliança para uma nova aliança. Eu quero te encorajar de fato a correr comigo um pouquinho mais no dia de hoje, aprender um pouquinho mais sobre os livramentos de Deus para o povo que estava lá preso no Egito, também sobre essa vida da nova aliança, ter a sabedoria de Provérbios sendo comunicado ao nosso coração. Se você é novo aqui, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Todo dia temos um vídeo novo, do nosso projeto Bíblia em um Ano para edificar a sua vida. Então hoje nós vamos ler na Bíblia a mensagem, uma Bíblia um pouquinho diferente, de que você talvez esteja acostumado, mas eu queria que você fosse comigo lá já para Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 23, tá bom? Então ora lá, Hebreus 9, 23, ele diz assim: e é por isso que essas coisas aqui na terra e tudo que se acha nela, tudo copiado das coisas lá do céu, tinham de ser purificados dessa maneira, salpicando tudo com sangue de animais. Mas as coisas reais do céu, das quais estas estão debaixo, são simples cópias. Elas foram purificadas com ofertas muito mais preciosas. Porque Cristo entrou no próprio céu a fim de aparecer agora diante de Deus em nosso favor. E ele diz: não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Não, porém, para se oferecer muitas vezes como um sumo sacerdote aqui da terra se fazia. Um sangue de animal anualmente no Santo dos Santos era entregue. Se isto tivesse sido necessário, então Cristo teria que morrer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas não. Quando chegou o tempo certo, ele veio de uma vez por todas a fim de estar para sempre e o poder do pecado ser vencido mediante o sacrifício de si mesmo. Verso 27, ele diz assim: e tal como está determinado que os homens morram uma vez apenas, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo morreu de uma vez por todas como uma oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar os nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá para trazer salvação a todos quanto pacientemente estão esperando nele. Que coisa linda! Ele virá nos buscar. Hebreus capítulo de número 10 agora, de 1 até 18. Vamos lá. E ele diz: o antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Se isso fosse possível, uma oferta só teria sido suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e o seu sentimento de culpa teria desaparecido. Mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam-lhe a desobediência e a culpa deles, em vez de aliviá-los, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes tire pecado. O que ele está construindo aqui? Ele diz que aquilo que as pessoas faziam no Velho Testamento quanto a sacrifícios era uma figura daquilo que Jesus de fato faria. Era como se fosse uma sombra de algo que um dia no futuro iria acontecer. Ele está aqui narrando então esse paralelo, dizendo assim: ei, lá atrás era imperfeito, lá atrás era uma sombra, mas Jesus, que é o perfeito, de uma vez por todas entregou o sacrifício, entregou o seu próprio sangue para que nós não necessitássemos mais desse sacrifício. Ele vai continuar no verso 5 dizendo: e foi por isso que Cristo disse quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou com um corpo, a fim de que deposite como sacrifício sobre o seu altar. O Senhor não se satisfez com sacrifícios de animais mortos e queimados como ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que aqui vim para depositar a minha vida, justamente como está escrito no livro a meu respeito. Chutei o negócio aqui. E ele diz assim no verso número 7: então ele disse: eis que eu vim para depositar a minha vida justamente como está escrito no livro a meu respeito. Vim fazer a sua vontade, ó Deus. Depois que Cristo disse isso, a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou mais: aqui estou, eu vim para fazer a sua vontade.
Ele cancela o primeiro sistema em favor de um outro muito melhor. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Ele diz assim, ele cancela o primeiro sistema. Gente, Velho Testamento passou, a velha aliança ficou para trás. Hoje você tem a oportunidade de viver uma nova aliança. O que a Bíblia diz é muito melhor. Então nós precisamos parar às vezes com essas coisas de querer resgatar costumes da velha aliança, levar chofar para dentro da igreja, ficar levando aquele monte de candelabro para dentro da igreja. Gente, isso aí são figuras judaicas, não pertence nem à nossa dispensação e aliança, muito menos à nossa cultura. Você não é judeu, né? É bem possível que você seja brasileiro, né, que está acompanhando a gente aqui. Mas bora lá. Ele diz assim, no versículo de número 10: neste novo plano nós somos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus ao morrer de uma vez por todas. Enough, acabou, né? É o suficiente. Segundo a antiga aliança, os sacerdotes permaneciam diante do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam tirar os nossos pecados. Mas quando esse sacerdote entregou a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como único sacrifício de uma vez por todas, para sempre se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Pois por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeito para sempre aos olhos de Deus todos quanto ele está santificando. E o Espírito Santo também testifica que isso é assim, porque ele mesmo disse, verso 16: essa é a aliança que eu farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escrevereis nas suas mentes. E depois ainda ele acrescenta mais: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e nem das suas maldades. Ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. Gente, que coisa fantástica. Então, nós estamos vendo uma transição. Aquilo que acontecia lá atrás já não acontece mais hoje. Por quê? Porque Jesus morreu e se entregou como sacrifício. Agora vamos avançar um pouquinho então para aqui, vamos para Êxodo, capítulo de número 9. Vamos ver aqui Êxodo 9 e Êxodo 10 também. Então vamos lá. Êxodo 9:1 ele vai dizer assim: e o Senhor então ordenou a Moisés, volte até Faraó e lhe diga, só para lembrar que está chegando aqui hoje, nós estamos vendo o momento onde Deus está usando Moisés e Arão para libertar o povo do Egito, tá bom? Só para lembrar você aí se localizar um pouquinho. Ele diz assim, Êxodo 9:1: o Senhor então ordenou a Moisés, volte a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que ofereça culto a ele. Se eu não deixar e insistir em impedir o povo, saiba que o poder de Deus destruirá o seu rebanho que está no campo. Morrerão seus cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, porque Deus mandará uma praga gravíssima, mas a praga só atingirá os animais do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor determinou um prazo e ele disse, amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas os rebanhos dos israelitas nenhum animal morreu. O faraó mandou verificar e viu que nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. 8. O Senhor disse então a Moisés e Arão, peguem com a mão a cinza de um forno, e Moisés jogará a cinza ao ar diante de Faraó. A cinza se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. Esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais do Egito. Eles pegaram cinza do forno e se apresentaram ao Faraó. Moisés jogou a cinza ao ar e ela produziu tumores que se abriram em úlceras nos homens e nos animais. Os mágicos nem conseguiam ficar de pé diante de Moisés, porque ficaram cobertos de tumores junto com o restante dos egípcios. Mas o Senhor endureceu ainda mais o coração e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor os tinha prevenido de que isso aconteceria. Verso 13. Depois que o Senhor disse a Moisés, levanta-te bem cedo amanhã e fale com Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez enviarei as minhas pragas contra você, contra os seus oficiais, contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter destruído você e seu povo com uma peste mortal que teria eliminado vocês da terra. Mas conservei a vida de vocês para mostrarem o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra.
17. Vai continuar desafiando ainda o meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo de deixá-los ir? Amanhã, a essa mesma hora, enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito, e vai ser terrível. Nunca em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte quanto aquela que vai cair amanhã. Amanhã trate de mandar recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, porque os homens e os animais que estiverem no campo e que não estiverem abrigados serão atingidos pela chuva de pedras e morrerão. Alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e se apressaram em recolher os seus servos e os seus rebanhos em abrigos, mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram no campo os servos e seus rebanhos. Ixi, não vai dar bom isso. Verso 22. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá chuvas de pedra sobre o Egito, cairá sobre homens, sobre animais, sobre plantações. Assim que Moisés estendeu a mão e a vara até Faraó, o Senhor mandou trovões e chuvas de pedras e raios caíram sobre a terra do Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos caíram sem parar. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela, desde que se tornou uma grande nação. Foi grande a destruição da terra do Egito. Os animais e os homens que estavam no campo morreram. A chuva de pedras destruiu também toda a vegetação e quebrou todas as árvores que estavam no campo. Somente na terra de Gozém, onde viviam os israelitas, a chuva não caiu. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e finalmente disse: vejo que pequei. Então confessou: o Senhor é justo e eu e meu povo erramos. Orem ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e as chuvas de pedras. Façam isso e deixarei vocês irem, vocês não precisam mais estar aqui. Moisés então respondeu: logo depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor e os trovões e a chuva de pedra vai parar. E isso será como uma prova de que a terra pertence ao Senhor. Mas quanto à vossa majestade, aos seus oficiais, bem sei que não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, pois a cevada já não estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinham brotado da terra. Quando Moisés deixou Faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor e imediatamente os trovões e a chuva pararam. Meu Deus! E assim que parou a tempestade, Faraó voltou a pecar e endureceu seu coração, ele e seus oficiais. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou o povo de Israel ir. O Senhor tinha dito a Moisés que tudo isso iria acontecer. Gente, que doideira! Não é? Êxodo capítulo de número 10, vamos lá. Ele diz assim: e o Senhor disse então a Moisés: vá de novo falar com o Faraó, mas eu mesmo endurecerei o coração dele e dos oficiais egípcios, a fim de mostrar os sinais do meu poder no meio deles, para que você possa contar aos seus filhos e netos as coisas que eu fiz com os egípcios e quantos milagres realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim Moisés e Arão foram novamente se apresentar a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você vai teimar e não submeter a mim? Deixe o meu povo ir para me prestar culto. Se você não estiver disposto a deixá-lo ir, mandarei nuvens de gafanhotos ao seu território amanhã. Serão tantos que cobrirão toda a terra, ao ponto de não se poder enxergar coisa alguma. Eles devorarão tudo que sobrou dos estragos feitos pelas chuvas de pedras e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Eles vão invadir os seus palácios, a casa dos oficiais e dos egípcios, algo que seus pais e antepassados jamais viram, desde o dia em que entraram na terra até o dia de hoje. E Moisés deu as costas a Faraó e saiu. Então os oficiais de Faraó se reuniram e falaram com Faraó: até quando vamos ficar nas mãos deste homem? Será que vossa majestade não sabe que o Egito está completamente arruinado? Deixe esses homens irem oferecer culto ao Senhor, ao Deus deles. Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó, e assim disseram: podem ir oferecer culto ao Senhor, o seu Deus, mas me digam uma coisa, quem irá? Moisés respondeu: todos temos que ir, os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, nossos rebanhos e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O Faraó reagiu: que o Senhor esteja com vocês, mas não deixarei de forma alguma que levem as crianças. É claro que vocês estão tramando uma conspiração. Não será assim se vocês quiserem. Vão só os homens oferecer culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E os dois foram expulsos da sala de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: erga a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos e devorem toda a vegetação e tudo que sobrou da chuva de pedras. Verso 13. Moisés então levantou a vara e o Senhor fez soprar um vento leste durante todo o dia e toda a noite. Pela manhã o vento tinha trazido gafanhotos, os quais desceram em grande número sobre o território do Egito, de ponta a ponta. Nunca ocorreu uma praga de gafanhotos como essa. Em toda a história do Egito nunca se tornara a ocorrer, ou seja, nunca aconteceu de novo. E ele vai
Continuar dizendo no verso 15: pois os gafanhotos cobriram a superfície da terra, de tal forma que ela escureceu. Gente, imagina isso, que cena terrível. E devoraram toda a vegetação e todos os frutos das árvores que tinham sobrado da chuva de pedras. Não ficou nada verde nas árvores, nem nos pastos, e em toda a terra do Egito. Faraó então mandou chamar Moisés e Arão às pressas e disse-lhes: confesso que pequei contra o seu Senhor e o seu Deus e contra vocês. Agora, pois, peço que perdoem meu pecado e orem ao Senhor, seu Deus, que me livre desta morte. Moisés saiu dali, orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar um vento muito forte vindo do oeste, e levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território egípcio. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo de Israel sair. E o Senhor disse então a Moisés: erga sua mão para o céu, e a terra do Egito ficará na escuridão. A escuridão será tão forte que poderá ser apalpada. Moisés então ergueu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante esses dias as pessoas não podiam ver umas às outras, ninguém poderia sair daquele lugar, mas onde os israelitas estavam, a luz não faltou. Deus é fiel. Verso 24: então Faraó mandou chamar Moisés e lhe disse: podem ir servir ao Senhor, levem também as crianças, deixem somente os seus rebanhos e os seus bois. Moisés, porém, respondeu: nesse caso, vossa majestade, deveria nos dar animais para sacrifícios e ofertas queimadas que vamos apresentar ao Senhor nosso Deus, pois nós vamos levar os nossos rebanhos, sim. Nesse casco de animal ficará aqui, melhor dizendo, nenhum casco de animal ficará aqui. Precisamos levar tudo para cultuar o Senhor. Só quando chegarmos lá, e é que vamos saber quais animais devemos sacrificar. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Além disso, Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e nunca mais apareça diante de mim. No dia em que você vir o meu rosto, você morrerá. Moisés então lhe respondeu: nisso, vossa majestade, você está certo. De fato, nunca mais verei a sua face. Gente, que doideira. O cara tem a oportunidade de crer, né, e tá sofrendo e tá tudo mais, mas não vai, né? Eu falo pra você que não acontece só com Faraó, não. Muita gente nos dias de hoje é assim. Você prega, você fala, a pessoa tá lá sofrendo um montão, mas não abre o coração, né? Misericórdia. Vamos lá, Provérbios agora, capítulo de número 3, Salomão falando um pouquinho da sua sabedoria. Ele vai dizer assim agora, ó: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhes ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos e muitos anos, e lhe será cheio de prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade, faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração, então você poderá ser honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Verso 7, não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e se apartar do mal. Se você fizer isso, seu corpo terá saúde, os seus ossos terão vigor para enfrentar toda a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a terra produz. Então seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os teus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele te corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz cheio de amor ao seu filho. O homem que encontra sabedoria obtém entendimento e é um homem feliz. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Ela vale mais do que pedras preciosas, e não existe nada nesse mundo que se compare a ela. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria tornam a vida agradável, e os seus caminhos são de paz. A sabedoria é como a árvore cujos frutos dão vida. Feliz é a pessoa que sempre come desses frutos. Por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra, e por meio do seu entendimento fixou os céus. Com seu grande conhecimento, Ele fez as fontes brotarem na terra e as nuvens darem chuva à terra. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas serão como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Que coisa linda, né? Verso 23. Então você seguirá os caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína aquela que atinge os homens maus,
porque o Senhor mesmo será a sua segurança e Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Verso 27, nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, faça sempre que possível. Não diga ao seu próximo, passe aqui amanhã, lhe darei algo, se você pode fazer isso hoje. Não faça planos maus contra o seu próximo, porque ele confia em você. Não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Não fique com inveja de homens violentos, nem imite os seus procedimentos. Pois o Senhor Deus odeia o perverso, mas grande é o amigo dos justos. O Senhor lança sua maldição sobre a casa do perverso, mas derrama bênção sobre a família do justo. Deus zomba dos zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Os sábios recebem honra do Senhor, mas os que desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. Gente, que texto lindo! Que provérbio lindo, fala sobre a sabedoria, fala sobre a atitude que nós precisamos ter, querido, de sempre zelar pelas coisas do Senhor, temer ao Senhor, fazer boas escolhas. Querido, mais importante, como ele disse aqui, do que ter bens, é você ter a sabedoria, porque quem tem sabedoria vai ter bens, recursos e tudo aquilo que precisar. Amém? Foi grandemente abençoado pela leitura de hoje. Eu queria orar agora por você. Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, que eu quero colocar a vida de cada um diante do Senhor. E eu declaro mesmo, Pai, graça e favor se manifestando. Eu oro para que essa sabedoria que aqui Provérbios 3 nos apresenta, seja, Pai, derramado sobre a vida de cada um. Eu oro mesmo para que nós venhamos fazer escolhas acertadas. Eu oro para que nós não venhamos ter um coração duro como o Faraó tinha, e que tudo aquilo que Jesus de fato conquistou para nós possa alcançar a nossa vida, a nossa família e tudo mais, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos ama. Eu declaro mesmo, Pai, dias melhores na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, na sua casa, finanças e saúde. Tudo como o Senhor planejou, acontecendo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Escreve comigo aqui nos comentários. Eu escolho a sabedoria. Então, se você assistiu até aqui e foi edificado por essa palavra, deixe aqui nos comentários, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Eu escolho a sabedoria. Esse é o melhor caminho que você pode ter. Então deixe seu like se você ainda não deixou, se inscreve, ative o sininho, siga nas redes sociais. E mais uma vez quero te lembrar, de segunda a sexta às 7h07, nós temos uma live de 1 hora com os nossos escudeiros e escudeiras, pessoas que estão decidindo acordar mais cedo para se receber da palavra, para se encher de Deus e ter o seu dia transformado. Vem comigo e a sua vida vai mudar. Um grande abraço e até amanhã no nosso Bíblia em 1 Ano.